Olá, bom dia. Eu sou Antônio Timóteo, repórter especial da Exame, e nós estamos começando, neste momento, o nosso webinar especial para tratar da regulamentação da reforma tributária, uma realização da Exame com um oferecimento da Contabilizei. Nesse primeiro painel, nós vamos discutir um pouquinho os caminhos da regulamentação da reforma tributária no Congresso, e o nosso convidado é o senador Isalci, senador pelo Distrito Federal. Senador, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos aí. Muito bom. Senador, obrigado pela atenção do senhor, por atender nosso chamado para debater um pouquinho essa regulamentação tão importante da reforma tributária, que vai afetar a vida de todos os brasileiros, o cotidiano de todas as empresas, e é muito importante. Eu vou começar o nosso papo, senador, rememorando aqui os caminhos da reforma tributária, né? Uma emenda constitucional foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional no ano passado, e o governo enviou neste ano para o Congresso Nacional os projetos de lei para regulamentar essa emenda constitucional e detalhar tudo aquilo que foi definido na emenda constitucional. Os textos já foram aprovados pela Câmara e agora esse debate está no Senado. O senhor é uma voz importante neste debate, tem feito um trabalho de acompanhamento e de detalhamento da reforma tributária, muito em parceria também com o senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária. Eu queria que o senhor começasse os seus apontamentos, senador, mostrando primeiro, as vantagens da reforma tributária, que benefícios ela traz para a sociedade, e num segundo momento a gente começa a debater pontos de atenção e o que precisa ser aperfeiçoado na avaliação do senhor. A palavra é sua. É necessária. Nós temos o sistema tributário mais complexo, mais burocrático do mundo, né? Nós temos mais de 5.500 municípios, cada um legislando sobre ISS, 27 estados legislando sobre ICMS. Então, são milhares, né, de normas diariamente são emitidas no Brasil por parte da União, dos estados e do município. Então, é um manicômio realmente tributário. Agora, a gente precisava, antes de ter feito essa proposta, a gente teria que definir primeiro qual é o tamanho do estado que nós queríamos, para você definir depois quanto seria necessário para bancar esse estado. A gente não fez isso, não fez a reforma tributária, não há uma definição clara ainda do Pacto Federativo, então houve essa distorção. Agora, essa reforma está sendo discutida há 30 anos no Congresso. Eu fui deputado por 3 mandatos e a gente já discutia isso lá na Câmara Federal. E agora, como senador, a gente está acompanhando. Há um discurso no sentido de simplificação. Vai acontecer a simplificação, mas daqui a 10 anos, porque essa reforma ela tem uma transição de 10 anos na implementação do IBS-CBS. Então, até lá, nós vamos continuar fazendo tudo que a gente faz hoje, mais as novidades da reforma. Então, esse discurso da simplificação é daqui a 10 anos. Segundo, foi aprovado já a emenda constitucional, portanto, a regulamentação ela só pode estar no limite da emenda constitucional. Você não pode inovar criando mais incentivo ou criando mais créditos presumidos, nada disso. Então, essa matéria chegou no Senado com o regime de urgência, e quando é regime de urgência você tem 45 dias para votar, mas ela não foi discutida também de uma forma mais adequada na Câmara. Foi aprovado muito rapidamente, sem muita análise das emendas. Então chegou no Senado, como é regime de urgência, foi direto para a CCJ, não é? E depois o governo retirou a urgência do projeto. Durante esse período, a Comissão de Assuntos Econômicos me elegeu como coordenador dos trabalhos da regulamentação da reforma. Então, nós fizemos 21 audiências públicas, cheguei a atender quase 400 segmentos, porque fizemos praticamente toda terça e quarta audiência pública, na quinta eu atendi todos também,
Então, a gente debateu muito. Foram mais de 1.500 emendas. Então, você vê que é uma coisa muito... que mexe com todo mundo. Né? Sensível, Nós temos né, aí nós temos também um discurso de neutralidade. Essa neutralidade, ela é para alguns setores. Né? Quem vai pagar essa conta são os prestadores de serviço, que vai ser bastante onerado. Antes Então, do senhor seguir, deixa eu dar um passo atrás. O senhor mencionou o IBS e o CBS, que são os itens que compõem o nosso IVA, né, o Imposto de Valor Agregado. O IBS, que é a fusão dos impostos federais. O ISS, ICMS, não. O IBS é o ICMS e o ISS. Isso, perdão. E a CBS é o PIS/COFINS. E o senhor diz que recebeu vários setores nesse debate que o senhor está fazendo. Qual a principal preocupação que tem chegado ao senhor pelos diversos setores econômicos que vão ser impactados com a reforma tributária? E o senhor já começou a mencionar, por exemplo, o impacto no setor de serviços, né, que terá um aumento de carga tributária. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho para comentar um pouco essa primeira parte. Certo. Bem, com relação à prestação de serviço, é que a mão de obra você não tem crédito no IVA, né, o Imposto de Valor Agregado. Veja bem, hoje no Brasil a gente não conhece exatamente o que a gente está pagando de impostos quando você faz uma compra. Então, o IVA ele veio exatamente para você implementar o valor agregado. Só tem imposto aquilo que for agregado ao produto, né? Ao serviço, ao produto. Então, você vai saber exatamente qual é o valor que você está pagando de imposto. A figura fundamental nessa reforma é um mecanismo que eles chamam de split payment. O split payment vai fazer com que esse valor seja desmembrado praticamente online. Quando você faz uma compra, este valor já vai para a União ou vai para o comitê gestor, que vai administrar o IBS, e para o fornecedor. Então, o que acontece? Não haverá sonegação, porque o crédito só pode ser aproveitado se for pago. Então, hoje nós temos um regime declaratório. Como é que funciona hoje o sistema tributário? A empresa compra, ela faz o registro na entrada, no livro de entrada. Ela vende, faz o registro da nota fiscal de saída. No final do mês, ela apura isso e recolhe o imposto. Agora não. Agora você só se acredita se houver o pagamento do imposto. Então, esse é a base do sistema, do novo sistema. Esse sistema tecnológico não existe ainda. Ele está sendo desenvolvido ainda e, evidentemente, que após o desenvolvimento, os testes, as empresas terão que adaptar. As empresas terão que fazer um sistema operacional que seja compatível com o novo sistema. O sistema contábil vai ter que também fazer toda uma mudança na programação, né? O sistema fiscal terá que ser alterado. Então, não dá para você implementar isso da noite para o dia. Está previsto a implementação a partir de 2026. Eu fiz uma sugestão de emenda jogar para 2027, porque as grandes empresas que têm estrutura já me disseram que não tem a mínima condição de desenvolver tudo isso em um ano. Então, a gente está propondo a prorrogação para 2027 e usar em 2026 o split payment simplificado. Então, essa é uma questão que é fundamental nesse sistema, até porque nós temos mais de 1.000 municípios que sequer têm a nota fiscal eletrônica. Então, 2025, esses municípios terão que adaptar tudo isso. Né? Sim. Interessante. Bem, então, a gente ainda tem 1.000 municípios nessa situação. Mais de 1.000. Então, né, você vê que você não pode também atropelar isso, porque daqui a pouco o sistema não funciona. Não, por favor, senador, continue, por favor. Bem, então agora vamos aos detalhes da regulamentação. Primeiro, essa reforma ela vai ser implantada gradativamente.
2023 foi a aprovação da emenda. 2024, 2025, nós estaremos regulamentando como o projeto 68, que agora nós estamos regulamentando, e o 108, que trata do comitê gestor. Depois nós vamos ter que fazer as leis ordinárias para definir alíquotas e detalhes. Então, 2024, 2025. 2026 começa a cobrança do IBS e CBS de um percentual mínimo, 0,1 e 0,9, só para você saber começar a implementar em 2026. 2027, não é, até 2033, será então concluído o CBS. Então, o CBS em 2027, ele se consolida, você vai cobrar 100%, e a partir de 2029, o IBS passa a ser gradativo, 10% do primeiro ano, 2030, 31, 32, até 2033, a gente está cobrando 100% do IBS. Então, é uma transição de 10 anos. Não é? Bem, na regulamentação aprovada na Câmara, trouxe algumas dificuldades que a gente levantou nas audiências. Evidente que cada setor começou agora a fazer os cálculos. Qual é o impacto dessa reforma no preço? E aí, vários deles se manifestaram também querendo alíquotas diferenciadas. O sistema hoje, nós temos uma tributação, não é, que tem alíquotas reduzidas, percentuais reduzidos, e também uma tributação diferenciada. Então, por exemplo, os profissionais liberais, advogados, médicos, contadores, economistas, terão 30% de redução na alíquota. Então, mas por que isso? No caso dos profissionais liberais hoje, eles pagam o quê? O PIS, COFINS, imposto de renda é outra história, é outra reforma. Ele paga o PIS, COFINS, normalmente dá o quê? 3,65%. Não se paga nem ISS, você paga comum e profissional. Então, você tem um alíquota em torno de 4%, 5%. Com a reforma de 26,5%, o peso seria muito grande. Então, uma redução de 30%, que ainda é pouco. Em vez de ser 26%, vai ser 70% de 26%. Então, mesmo assim, 18% já é uma alíquota muito alta. Mas virá dessa forma. Quando você presta serviço direto para o consumidor, aí haverá um impacto imediato. Se você presta serviço no meio da cadeia, ou seja, você presta serviço para uma empresa, essa empresa vai aproveitar o crédito da sua nota fiscal. Então, não tem tanto impacto. O impacto é quando é direto para o consumidor. Então, veja bem, no caso de prestação de serviço, e olha que a emenda constitucional estabelece que em 90 dias o governo deveria ter mandado para o Congresso a desoneração da folha. Já vai fazer um ano e não chegou nada ainda. Portanto, as prestadoras de serviço terão um impacto muito grande. Então, por exemplo, quando um profissional liberal presta um serviço para uma empresa, tipo educação ou para a saúde, não terá muito impacto, porque mesmo que eu passe 18% de imposto, a hora que eu passo os 26% ou 18%, no caso do profissional liberal, ele vai aproveitar esse crédito e vai deduzir do imposto que ele vai pagar. Então, não tem tanto impacto. Só teria impacto se fosse direto para o consumidor. Mas, por exemplo, você tem hoje os condomínios residenciais, verticais, horizontais. Hoje, as empresas faturam, não é, a mão de obra, no caso de vigilante, serviços gerais, não é, brigadista, etc. Ele fatura a mão de obra com os encargos, a margem de lucro e fatura com o condomínio. Agora, com mais 26%, será que o condomínio vai continuar contratando essas empresas?
ou eles vão contratar direto os funcionários. Então, há um impacto muito grande naquelas empresas que têm mão de obra intensiva. Não é? Então, as prestadoras de serviço terão um impacto muito alto. E aí a gente precisa ver como é que a gente faz, porque, de fato, o objetivo da reforma não é prejudicar nenhum segmento, não é acabar com determinadas atividades. Então, é um gargalo que nós temos aí. Bem, nós temos outro problema seríssimo, que é o Simples. O Simples continua normal, não mudou a legislação. Portanto, as empresas do Simples continuam com o Simples. São 75% das empresas no Brasil. Ou seja, 75% das empresas estão enquadradas no Simples. O que vai acontecer com o Simples? Na hora que eu for comprar, a minha empresa vai fazer uma compra. Eu vou ter que definir. Eu vou comprar de uma empresa do Simples ou uma empresa que vai gerar um crédito de 26%. Se eu comprar dessa de 26%, eu vou aproveitar o crédito. Se eu comprar do Simples, o crédito é muito pequeno. Então, haverá, com certeza, uma questão de competição, não é, muito grande e as empresas do Simples serão prejudicadas. O projeto prevê que as empresas do Simples poderão optar em pagar o imposto integral para que haja o crédito. Ora, deixa de ser simples, passa a ser complicado. Então, é um problema sério com relação ao Simples. Eu tentei amenizar, apresentei uma emenda para que, pelo menos, o Simples pudesse se creditar aproveitar os créditos das compras para amenizar um pouco, mas é uma solução paliativa. Sim. Esse é um problema sério que nós vamos enfrentar com relação às empresas do Simples. Bem, aí tem vários outros problemas. Eu queria continuar um pouquinho nesse debate do Simples, senador. Eu tenho conversado com alguns especialistas que me disseram também que o split payment ele é muito bom, ele, na teoria, porque ele evita a sonegação, mas para os pequenos negócios ele pode ter um efeito ali no fluxo de caixa, né, das empresas que estão acostumadas a vender os produtos e serviços e fazer esse recolhimento do tributo depois, né, posteriormente. Agora não. Após o pagamento, os tributos já vão ser descontados do valor das compras, não é isso mesmo? Isso, é isso. Exatamente. É evidente que na hora que estiver funcionando o sistema desenhado, porque não está pronto ainda, ele será praticamente perfeito, né? Porque vai ser tudo online. Então, você comprou, na hora já vai para a tua conta o valor da compra e o imposto já vai direto para a União e para os estados. Então, funcionando assim, é tudo automático, é tudo online. Né? Agora, a lei prevê algum prazo para devolução, porque, veja bem, se eu faço uma compra a prazo em 10 parcelas, eu só vou poder me creditar, não é, parceladamente, 10 meses. Então, da mesma forma, quando eu vendo, eu só vou pagar também no recebimento do produto. Então, passa a ser uma coisa online. Agora, esses 26,5%, ele foi colocado assim é um mistério, você não sabe onde é que veio isso. O Tribunal de Contas, o Ministério da Fazenda, diz que é uma fórmula do FMI, que há alguns índices que são trabalhados, mas mesmo que seja 26,5%, durante uma audiência, por exemplo, teve uma procuradora que fez uma audiência pública e ela fez um mestrado e doutorado. E o trabalho que ela fez foi exatamente sobre sonegação. Ela diz que a sonegação do Brasil chega a 27%. Muita gente diz que é 50%, que é 100% e tal, mas ela apresentou um estudo de que 27% de sonegação. Ora, se nós vamos acabar com a sonegação, porque, de fato, com o split payment não tem sonegação. Você só vai acreditar se tiver pagamento. Então, óbvio que você tem que deduzir da alíquota. Se é 27% de sonegação, pelo menos um quarto dessa inadimplência tem que deduzir da alíquota.
Então, em vez de ser 26, teria que ser reduzido. O que o senhor está dizendo o que o senhor está dizendo é que assim, com mais pessoas, com um imposto incidindo para todas as pessoas, a gente deve ter um aumento de arrecadação. E com esse aumento de arrecadação seria possível reduzir a alíquota para todos os contribuintes, para que não onere tanto os contribuintes. Exato, porque o governo está fazendo um terrorismo muito grande, dizendo que se a gente incluir alguma coisa no Senado, a alíquota vai para 28, vai para 30, mas ele só pensa quando você inclui algum segmento. Ele não exclui da alíquota essas questões que eu coloquei, da sonegação. Que é lógico que não tem sonegação, vai aumentar a receita. Da mesma forma, por exemplo, o projeto de lei estabelece que a partir de 2032 o etanol será tributado da mesma forma que os combustíveis normais hoje. Nós temos um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas que só no estado de São Paulo e Rio de Janeiro foram mais de 37 bilhões de sonegação do etanol. Então, nós estamos sugerindo que comece a cobrar agora. Óbvio que cobrando e evitando essa sonegação, também vai baixar o índice dos 26,5. Então, essas coisas têm que ser computadas, né, para redução da alíquota. Não tem sentido a gente já começar sendo o segundo maior alíquota do mundo. A Hungria é 27, aí o nosso é 26,5, não é? Porque tem países que cobram 9%, 11%, 12%. Então, nós temos que reduzir isso. Agora, tem vários problemas. Por exemplo, hoje, as pessoas com deficiência, elas compram o carro até R$200 mil com isenção de CMS e IPI. A reforma, o projeto de lei, reduz para 70. Não existe no Brasil nenhum carro de 70 que cabe uma cadeira de roda no porta-mala. Então não tem sentido. Segundo, a lei aprovada, o projeto de lei aprovado na Câmara, ele dá um incentivo para o carro e não para a pessoa. Então, por exemplo, você tem uma pessoa com a perna esquerda amputada, ela não vai ter incentivo, porque ela consegue dirigir com a perna direita. Agora, se ela tiver a perna direita amputada, tem que fazer adaptação no carro, então tem um incentivo. Quer dizer, não tem sentido isso. Nós estamos propondo essa mudança, não é? Nós temos aí outros problemas com relação à exportação. Você sabe que a própria emenda constitucional proíbe, e a Constituição, de você tributar exportação. Só que exportação não é como foi aprovado a partir do embarque do navio, não é? Você tem todo um processo anterior. Você tem o transporte para chegar no porto, você tem toda a questão de logística, não é? Tem uma série de custos que também não pode ser tributado. Então, nós estamos mudando isso também, incluindo essa questão da logística, das despesas que precedem a exportação. Então, nós temos sérios problemas. Essa reforma, ela tributa a questão da exportação de minérios. Ora, nós já temos um problema sério de competitividade. A Austrália, ela exporta para a China e leva 9 dias para chegar na China. O Brasil, quando exporta, demora 45 dias para chegar na China o nosso minério. Portanto, qualquer ônus disso, qualquer mais imposto, nós vamos perder competitividade. Quer dizer, então, isso vai se refletir no preço também do produto, não é, senador? Sim, com certeza. Não, você estaria exportando imposto. Não tem sentido. Então, a gente está excluindo também a tributação sobre minério, sobre gás.
sobre combustível, porque não tem sentido isso. Senador, Bem, eu queria entender como é que tem sido o diálogo com o relator, com o senador Eduardo Braga. O senhor externou várias preocupações a eles, né, aos seus colegas, aos seus pares na CCJ. O senhor defendeu que o texto passasse pela Comissão de Assuntos Econômicos, o que não ocorre. Bom, superado esse processo, como é que tem sido o diálogo com o relator e com os pares para que alguns desses problemas apontados pelo senhor sejam sanados? bem, nós concluímos o relatório na CAI e mandamos para o relatório, inclusive com sugestões, foram 72 emendas apresentadas pelo grupo, não é? Porque, como são 1.500 emendas, várias delas a gente acatou parcialmente. Então, como nós não somos relator, não tem relatoria, nós fizemos uma nova emenda daquela parte que seria acatada daquela emenda parcial. Então, foram 72 emendas. Apresentamos para o relator. Eu espero que ele acate essas sugestões. Por quê? Porque em todas elas e em todas as audiências, eu pedi que o segmento apresentasse uma justificativa muito óbvia, em que qualquer senador entendesse, né, que era importante mudar. Então, essas emendas que nós fizemos têm uma justificativa muito forte, muito óbvia. Então, eu espero realmente que o relator acate essas emendas. Eu ainda vou insistir muito para que essa matéria vá para a CAI, para ser votado na CAI. Mas já fiz questão de ordem, o presidente não acatou. Depois ele disse que chegando o relatório da CCJ, eu faria, então, um requerimento para devolver para a CAI, que é uma coisa que é mais difícil de acontecer. Não descarta a possibilidade de recorrer na Justiça, porque, na prática, a comissão de mérito é a CAI. O artigo 99 do regimento é muito claro, matérias tributárias, econômicas, a comissão é a CAI, não é a CCJ. A CCJ só foi para a CCJ porque estava em regime de urgência, que não está mais. Então, realmente, merece um debate maior na Comissão de Assuntos Econômicos. Não tem lógica uma matéria de tamanha complexidade votar na CCJ e direto para o plenário. Quantos senadores não participam da CCJ? Não é? Então, será que as pessoas vão votar uma reforma dessa sem participar do debate? E no plenário, você sabe, não tem... É difícil você mudar qualquer coisa no Senado, não é, depois de tramitar, né, seja em qualquer comissão. Então, eu ainda vou insistir muito nessa mudança, né? Sim. Senador, a expectativa de que o relator, o senador Eduardo Braga, apresente seu relatório na primeira semana de dezembro e que o texto seja votado na semana seguinte pelo colegiado, pela CCJ, e depois siga ao plenário. O senhor acha... Bom, o senhor defende que o texto vá à CAI e que ocorra esse debate também na Comissão de Assuntos Econômicos. Bom, não está previsto que isso ocorra. Mas a minha dúvida é, o senhor acredita que, superado essa tramitação, CCJ em plenário, esse texto ainda seja votado este ano na Câmara dos Deputados, já que a gente deve esperar mudanças em relação ao texto aprovado na Câmara, ou o senhor avalia que isso deve ficar para o ano que vem? Olha, a previsão do governo, do presidente do Senado, é votar tudo este ano. A previsão era 4 de dezembro, votar na comissão, na CCJ, iria, evidentemente, no mesmo momento, no mesmo dia, no dia seguinte, para o plenário, e seria encaminhado para a Câmara. Agora, é evidente que essas coisas têm que ser combinadas com a Câmara. A Câmara poderá, simplesmente, desconsiderar todo o nosso trabalho. Então, isso tem que ser muito ajustado. Eu estou achando muito em cima da hora um assunto de tamanha importância ser votado assim rapidamente, vai para a Câmara e vota de qualquer jeito. Então, eu tenho minhas dúvidas, porque tem outros elementos ainda. Né? Por exemplo, você tem
do lado da urgência de votar, que, evidentemente, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado querem votar no seu mandato. Então, como o mandato deles estão terminando agora, eles vão fazer tudo para votar antes. Ao mesmo tempo, né, tem essas questões ainda de emendas, que não liberou emenda nenhuma, tem uma expectativa de mudança nos ministérios. Então, tudo isso influencia muito a votação desses projetos. Eu acho muito difícil, né, ou inadequado votar dessa maneira assodada. É muito complexo, né, isso mexe no bolso de todo mundo, não dá para votar assodadamente. Eu acho que a gente tem que debater um pouco mais, votar essa matéria com convicção, com argumento, para poder ter consistência lá na aprovação. Agora, tem muitos ajustes para serem feitos. Como eu disse, são 72 ajustes. Né? Tem problema na área, por exemplo, o cashback. Né? É uma novidade também da reforma. Na Câmara foi incluída a carne. Lógico, quando você compra carne, todo mundo que compra vai estar tendo um incentivo, porque ela está na cesta básica. Foi criada a figura do cashback para que as pessoas que ganham até meio salário mínimo, ela terá de volta o imposto. Então, provavelmente será um cartão. Na hora da compra no mercado, ela se acredita deste valor, não é, no seu cartão, e vai pagar o valor menor. Nós sugerimos, porque hoje o cashback está incluído já na água, no gás, na energia. Isso já virá na conta a redução. As compras serão no cartão. Nós sugerimos também que colocasse a internet, não é, que é realmente essencial. Ninguém nem vai comprar se não tiver internet. Todo mundo usa celular hoje. Nós colocamos o celular também, a internet, para quem ganha até meio salário mínimo. Agora, é evidente que nós vamos ter que expandir depois, porque meio salário mínimo é muito pouco. E quem ganha um salário, né, deveria ter também alguma redução de imposto. Sim. Mas, por enquanto... A regra de corte não deveria ser para aquelas pessoas que estão dentro, que estão no cadastro único, que são beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família, em alguma medida? Isso. Na prática, a referência vai ser o cadastro único, né, que ganha, então, quem ganha até meio salário, no cadastro único, né, vai se beneficiar do cashback. Né? Entendi. Senador, nós estamos aqui trazendo vários pontos de atenção, o senhor fez várias ressalvas ao texto, mesmo ao período de transição, que o senhor considerou amplo, já que a gente vai conviver com dois sistemas em algum tempo. Mas, é um texto que o senhor tem detalhado que precisa ser aperfeiçoado. Mas eu queria voltar a um ponto inicial que o senhor trouxe no início da sua fala. O sistema tributário brasileiro é muito complexo, muitos chamam de manicômio tributário. O senhor acha que em alguma medida, mesmo com todos esses apontamentos do senhor, o Brasil terá um sistema tributário melhor do que existe hoje? Não tenho dúvida, né, que será um sistema, primeiro, compatível com os demais países desenvolvidos, porque o IVA, ele já existe há mais de 100 anos, não é, em vários países. Então, vai trazer, sim, uma sintonia, não é, com os demais países, e haverá mais uma segurança jurídica hoje, porque hoje os investidores, cada município que ele vai, tem um tratamento diferenciado. Então, as pessoas têm medo de investir em função exatamente disso, dessa burocracia, né, do excesso de legislação, da insegurança jurídica, das interferências que vem ocorrendo também, né, no judiciário. Então, é evidente que com esse sistema funcionando, e aí quando eu falo funcionando, vai levar alguns anos, não é? Ele vai ser, lógico, vai ser mais simples e vai trazer mais segurança e, com certeza, aumentará os investimentos aqui no Brasil, não tenho dúvida disso.
Ótimo. Lembrando, né, que nós estamos fazendo apenas a reforma do consumo, né, que também tem uma mudança muito radical, que é a questão da origem e do consumo. O sistema tributário atual você paga o imposto na origem. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que tem realmente uma estrutura maior, mais empresas, mais indústrias, hoje eles são beneficiados porque o imposto é na origem. A partir de agora, com esse novo sistema, o imposto é no consumo. Então, é diferente. Então, os estados, os municípios com um volume maior de consumidores vai ter uma arrecadação melhor. Então, também isso faz a diferença. Lembrando que nós ainda teremos a reforma do imposto de renda, a reforma do patrimônio, porque o IVA é apenas parte do sistema tributário, né? Nós estamos votando também a semana que vem a questão dos projetos de lei que foram apresentados numa comissão especial sobre a execução fiscal, administrativa e também judicial. Nós estamos aprovando o Código de Defesa do Contribuinte, não é? Nós estamos prestigiando a conciliação, não é? Para que não haja essa situação. Nós temos hoje quase 75% do PIB no contencioso. Claro. A gente tem um A União contencioso Europeia tributário está enorme. 0,5%. A União Europeia chega a 0,5%. Então, a gente tem que também aprovar essas leis. Acho que a gente vota semana que vem isso, e que vai amenizar bem, vai diminuir bem essa questão do contencioso. Evidente que agora nós vamos estar regulamentando também o PL 108. O PL 108 trata do comitê gestor. Haverá, sim, muitos problemas, porque esse comitê ficou muito forte. Eles vão mandar mais do que o governador. Então, não tem uma série de problemas também, porque você vai manter a autonomia dos municípios e dos estados. Então, a empresa poderá ser fiscalizada tanto pelo município, quanto pelo estado, quanto pela União. Ora, se a base de cálculo é a mesma, a origem é a mesma, não tem sentido você ter 3 fiscalizações. Então, a gente está apresentando uma emenda também para que, se houver uma segunda fiscalização sobre o mesmo tema, sobre o mesmo período, que seja justificado, porque não tem sentido a empresa ficar dando satisfação sobre a mesma coisa para 3 entidades. Não é? Senador, então, tem que ter uma harmonia legislativa também. Não dá para você, cada um ter uma interpretação diferenciada da legislação. Então, a gente precisa ter muito cuidado também com relação a isso. Então, ainda temos um caminho ainda para trabalhar isso. Será necessário um entendimento grande entre as receitas municipal, estadual e federal. Senador, a gente está concluindo aqui o nosso tempo de debate. Eu quero agradecer muito a presença do senhor. A gente tratou aqui de vários temas. Nós poderíamos passar a manhã inteira debatendo aqui a regulamentação. Ainda vamos falar sobre a regulamentação do comitê gestor. Esse tema ainda está chegando para o relator, senador Eduardo Braga. Então, nós teremos ainda vários capítulos de debate sobre regulamentação da reforma tributária. Mas, como nós temos aqui outros convidados, outros painéis, eu queria muito agradecer a atenção do senhor e deixar as portas da Exame abertas para que a gente possa continuar esse debate rico e importante que vai afetar a vida de todos os contribuintes brasileiros. Obrigado pela atenção do senhor. É muito importante esse debate. Muito importante. Eu quero agradecer e colocar à disposição também. A população precisa entender um pouco melhor isso, né, para poder participar. Eu tenho falado sempre, olha, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Sim. Então tem que participar, tem que atuar, senão você está dando uma procuração para alguém decidir por você, né? Com certeza. Senador, obrigado pela sua atenção e até a próxima.